Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo esse tempo muito importante da nossa caminhada de fé, que é o tempo da Quaresma. E nesses 40 dias, nós somos convidados a dar passos muito concretos de conversão. Esse tempo é exatamente para a gente dar uma paradinha, fazer um retiro, olhar para a nossa vida, fazer um bom exame de consciência, buscar a confissão sacramental, né, para nos preparar para viver a Páscoa, para que aquilo que nós vamos celebrar realmente tenha acontecido na nossa caminhada nesse período de Quaresma, quando a igreja, na grande vigília, a mãe de todas as vigílias, a igreja vai estar toda no escuro, e aí o padre vai abençoar o fogo novo, o círio vai ser acendido com o fogo novo, o círio que representa o Cristo ressuscitado, e a partir dali a luz vai começar a ser distribuída na igreja, e essa luz vai começar a brilhar, simbolizando exatamente isso. Nós passamos das trevas para a luz. Então aquilo que é trevas na nossa vida não pode permanecer. O tempo da Quaresma é esse tempo favorável para isso, para a gente passar da morte para a vida, da morte do pecado para a vida nova no Espírito. É um tempo onde nós somos convidados a viver essa experiência. E a liturgia, ela vai nos ajudando a fazer esse caminho. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, a gente precisa entender que no contexto bíblico existe uma realidade chamada do sentido figurado da palavra. É claro, ali é um contexto real, é o profeta, é ele que está sofrendo aquela perseguição, é ele que está sofrendo aquelas dores, é ele que está sendo ameaçado. Ele fala que até a cova já tinha sido feita para que ele fosse jogado dentro, e ele lembra a Deus: olha, esse povo que está querendo me matar é o povo que eu fui pedir que a sua ira não os destruísse. É esse povo que está querendo me destruir, me matar.
E aí, dentro do contexto espiritual da palavra, porque existe aquilo que nós chamamos da palavra literal, o profeta Jeremias, amém? Amém. E existe o contexto espiritual da palavra, que nós temos 3 elementos para interpretar a palavra nesse contexto espiritual. Primeiro é o analógico. Nós vamos encontrar elementos que revelam Jesus Cristo, que revelam uma igreja, que revelam os apóstolos, que revela aquilo que viria, porque o Antigo Testamento ele está revelando algo no futuro, não é só aquele acontecimento do presente. Então, quem o profeta Jeremias ele está revelando ser? A figura de Cristo. O Cristo que é perseguido, o Cristo que é julgado, o Cristo que é condenado, o Cristo que é morto. Ele não morre. Ele só sofre ameaça. Naquele momento ali específico, não. Mas ele sofre a ameaça. Ele sofre aquela dimensão da perseguição. E da mesma maneira nós vamos perceber Jesus diante do Pai, pedindo pelos seus inimigos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Da mesma maneira que o profeta está dizendo, olha, eu me coloquei diante da sua presença, eu me apresentei diante da sua presença para rezar por aqueles que agora estão querendo me matar, por aqueles que agora estão fazendo todo esse contexto de julgamento, de condenação, de calúnia, estão armando contra mim. Foi diante deles. E aí, esta oração do profeta é uma oração de juízo. Ele está pedindo o juízo de Deus sobre essas pessoas. Mas o mais interessante, e aí a gente pode citar tanto o Papa Francisco quanto Bento XVI, né, os 2 últimos papas antes do Papa Leão. Tanto Francisco quanto Bento XVI fizeram algumas afirmações parecidas. Que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, no tempo em que nós estamos, se chama misericórdia. Esse é o juízo de Deus. Essa é a ação de Deus. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. E aí, me preparando para celebrar com vocês, eu fiz uma pergunta, meditando ali nos textos da liturgia. Qual foi a pergunta que eu me fiz? Qual é o serviço de Jesus? Ele está dizendo que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele está ali dando um testemunho tremendo para aqueles homens, aqueles 12 que ele estava formando. Ele está mostrando exatamente para eles que não é aquele espírito de importância. Primeiro, os 2 filhos de Zebedeu, toda mãe quer o melhor para o seu filho, não é verdade? E aquela mãe, né, se apresentou diante de Jesus, pedindo o que ela interpretava que seria o melhor para eles. Coitada, depois ela vai estar lá nos pés da cruz. Porque ela é parente de Nossa Senhora, né? Eles são parentes ali. Então ela está lá aos pés da cruz. Quando o cálice, né, é bebido por Jesus. E aí Jesus vai dizer, e ela deve ter lembrado aquilo ali: vocês beberão deste cálice. Vamos nos lembrar nós ouvimos um monte que Jesus rezou no domingo. Qual foi o monte? Estão lembrados? Ele levou Pedro, Tiago e João. Os 2 irmãos estavam lá. Qual é o monte que ele subiu? Tabor. Amém? Ele está indo para Jerusalém para subir o outro monte, que é o Calvário, né? Só que antes de subir ao Calvário, ele subiu a um outro monte, lá na Terra Santa, que é o Monte das Oliveiras. E quando ele está rezando no Monte das Oliveiras, o que ele diz para o Pai? Quando ele começa a sentir o peso da morte, quando ele começa a sentir o peso do pecado, quando ele começa a sentir a pressão sobre ele da humanidade pecadora de todos os tempos, não era só daquele momento, porque a salvação é até que ele venha, ela está acontecendo, ela alcança, vamos imaginar que se a humanidade sobreviver até 2100, a gente não sabe, né? Vamos imaginar, 2100 ainda está nascendo gente. Quem está nascendo em 2100 está sendo salvo. Ele sentiu aquele peso da salvação lá, naquele momento específico, onde ele estava, no Horto das Oliveiras. E o que ele faz de oração? Ele diz: Pai, eu sei que o Senhor pode tudo. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo que seja feita
a tua vontade, não a minha. E aí ele começa a suar sangue. Depois ele cai, ele de novo com o rosto por terra, ele gemendo, sofrendo as dores ali do serviço que ele veio prestar. E aí ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contanto que seja feita a tua vontade, não a minha. Abrindo um parênteses, numa catequese maravilhosa, dada pelo Papa Bento XVI, naquele momento que ele fazia a catequese das orações, ele fala que naquela hora, quando Jesus se submete à vontade do Pai, o céu beija a terra. E ele fala: todas as vezes que a terra do nosso coração se rende à vontade de Deus, o céu acontece onde nós estamos. O céu toca a terra. Senhor, é difícil, é pesado, mas que seja feita a sua vontade. Então, qual é o serviço que Jesus veio realizar? João 3,16. De tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o que está no mundo, mas para salvar. Então, o serviço que Jesus veio prestar é a salvação da humanidade. O serviço que ele veio fazer. Então, tudo que você lê no Evangelho diz de salvação. Uma cura diz de salvação. Uma libertação de um oprimido do demônio diz de salvação. Uma pessoa que é alcançada pela palavra de Jesus, não é a salvação. Todo serviço de Jesus é serviço de salvação. É esse o trabalho que ele veio executar, não é? Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele nos amou. A palavra lá no Evangelho de João, ele nos amou de tal modo, Deus nos amou, é o ágapo. É um amor de decisão. Ele nos amou com decisão. Essa foi a decisão tomada pelo próprio Pai, em primeiro lugar, e acolhida pelo Filho, na eternidade. Não é? É uma decisão, é um amor de decisão, é um amor de aliança, é um amor de sacrifício, é um amor que toma a iniciativa, é um amor que se entrega. É isso que nós estamos visualizando no terceiro anúncio da paixão, onde Jesus descreve ali no Evangelho de Mateus tudo o que vai acontecer. Ele vai ser condenado à morte pelos fariseus, escribas, doutores, mas eles o colocarão na mão dos pagãos que zombarão dele. Quem são os pagãos? Quem vai executar a morte de Jesus? Os romanos, pagãos. Se você assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vai ver como eles zombaram, como eles escarneceram, como eles cuspiram nele, como que os soldados zombavam ali dele. Exatamente isso. E o que é essa imagem, senão a imagem de um amor sacrificial, de um amor que toma iniciativa, de um amor que se entrega, de um amor que se torna não mais no âmbito, porque às vezes a gente fala de amor, o amor que às vezes parece que a gente entende é um amor sentimental. Eu te amo, mas daqui a pouco está odiando, não é? Esse tipo de amor não é esse. É impossível Deus odiar, Ele só ama. Inclusive, o próprio João, que é o discípulo amado, ele vai em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16, vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Então, o que nós estamos celebrando na quaresma é esse amor visível. Esse amor visível, chamado Jesus Cristo, que desceu da sua condição divina, que assumiu a nossa natureza humana para se oferecer em sacrifício, para se dar em sacrifício. Ele vem trabalhar pela humanidade. Ele vem trabalhar pela humanidade inteira que se encontra na condição de pecado. Ele não vem trabalhar para uma humanidade que está de braços abertos para acolhê-lo. No entanto, que João lá no capítulo 1 vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Preferiram ficar nas trevas, mas não acolheram a luz. Será que nós que estamos aqui, será que você que me escuta agora, você que vai receber essa homilia depois, em outro momento, será que nós estamos escolhendo a luz ou nós estamos optando em ficar nas trevas? O que indica trevas na sua vida?
pecado, vícios, a vida velha. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Eles escolheram, está lá, João vai testemunhar. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas aqueles que o receberam vai afirmar São João. Mas aqueles que o acolheram, que creram nele, Deus os fez tornarem-se filhos. Não pela carne e o sangue, mas pela fé. Se tornaram filhos. O filho unigênito, aquele que participa da mesma natureza divina. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, crê. Né? De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Pergunta para quem está do seu lado, você acredita? Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para você e diga, é nós. É nós. Você em casa aí, você acredita? Olha, hoje eu estava rezando a liturgia das horas, eu acho que foi hoje, porque eu rezo todo dia, né? Então não sei se foi hoje, se foi ontem a palavra, mas trouxe exatamente Tiago dizendo, se você diz que crê, mostra a sua fé com as suas obras. Ele não está dizendo de obras simplesmente materiais, porque tem gente que só pega para o lado do material, da caridade. Não é isso, obra de fé. O que é obra de fé? Crer é confiar. Diga comigo, crer é confiar, é entregar-se, é aderir existencialmente. Será que eu creio mesmo? Será que eu aderi a Jesus Cristo existencialmente? Será que no momento em que eu encontro com essa luz, que eu encontro com esse amor, que eu encontro com essa misericórdia, a minha existência mudou? É exatamente isso que lá no Deus Caritas Est, Bento XVI diz. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo é um encontro com uma pessoa, é um encontro com um acontecimento que muda os horizontes da nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Então, se você diz que crê, mostra-me a sua fé com a sua vida. Mostra que você crê de verdade, porque você está alinhado. Você fez uma adesão existencial. Não é apenas aceitar uma verdade. Você que diz que crê, você precisa entregar a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Senão isso não é fé. Isso é ideia, é ideologia. A fé precisa ser acompanhada pela obra da nossa vida. Então eu creio em Jesus Cristo. A partir de agora, a minha vida não é mais conduzida pela voz do mundo. Não é mais conduzida pelas ideologias, não é conduzida por aquilo que o mundo pensa, mas por aquilo que Jesus Cristo diz, ponto final. Está entendido? Ou precisa ser mais claro? Porque senão nós somos falsos crentes. Falsos crentes, pessoas que dizem que acreditam, mas o mundo vê que nós não acreditamos. Aí a gente vai usar uma linguagem moderna que o Papa Leão trouxe de volta. Aqueles que vivem um ateísmo prático. No início do pontificado dele, você pega lá o Merilli, ele fala ateísmo prático. O que é isso? Pessoas que dizem que acreditam, mas que lá fora vivem como se Deus não existisse. Falam que acreditam, mas vivem uma vida completamente corrompida. Falam que acreditam, mas não têm disposição para perdoar. Falam que acreditam, mas vivem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, pronto, Gabriela. É desse jeito mesmo. Quantas pessoas nas nossas igrejas, sentadas nos nossos bancos, quantas pessoas até, vou falar para mim, quantas pessoas celebrando a missa como eu, que podem estar tomados pela síndrome de Gabriela. Eu sou assim, é o meu temperamento, eu sou grosso desse jeito mesmo. Ah, meu irmão, é por isso que Jesus era filho do carpinteiro, porque ele pega um pau torto e faz uma obra linda, faz uma obra-prima. Todo mundo, que obra! Eu ouvi um jovem ontem, que obra, só está com 17 anos, mas foi lá alcançado por Deus e entrou no processo até conseguir chegar à decisão radical. Porque existe uma heresia protestante que às vezes entra em algumas cabeças, que é o monergismo. O que é o monergismo? O que é a salvação? É só Deus que age. A gente não precisa mais fazer nada. Isso é o monergismo.
A Igreja Católica não prega isso. A Igreja Católica prega que Deus age. Amém? Eu sou tocado pela graça. O menino foi tocado pela graça. Uma coisa extraordinária. Uma graça, um momento assim que deu, despertou. Não era batizado, não tinha primeira comunhão, né? Se não é batizado, não pode ter os outros sacramentos. Não tinha o crisma. Só que aí ele é empurrado pela graça. Deus move, ele toca. E aí entra aquilo que a igreja defende, que é o sinergismo. Ou seja, o monergismo é uma ação de uma única pessoa. Amém? O sinergismo é a ação conjunta. É claro que a ação maior é a ação de Deus. A graça. Eu fui tocado pela graça. Ele foi tocado numa realidade, eu fui tocar lá no baile funk no Rio de Janeiro. Pela graça. Ai, Deus foi lá, que loucura. Esses dias eu conheci um padre que eu devo ter encontrado com ele lá também. Que frequentava o mesmo baile funk que eu frequentava na mesma época, ele e o irmão. E os dois se converteram. Um é diácono permanente e o outro é padre. Eu falei, meu Deus, olha como que a graça estava distribuída ali naquele lugar. E eu peguei, ele pegou, o irmão pegou. E olha a obra. Deus fez, mas eu precisei dar passos. Dar passos de dizer, eu não vou mais lá, eu vou aqui. Vocês estão entendendo o que é sinergismo? Deus me tocou, mas eu preciso colocar a minha energia, a minha decisão. Ah, Deus me tocou, mas eu continuo na mesma vida, continuo frequentando os mesmos lugares, continuo assistindo as mesmas coisas, a minha playlist é a mesma coisa de anteontem, quando eu nem sabia que Deus existia, aquelas músicas que não dizem nada com nada, que só estraga a alma e que leva a alma para o abismo, eu continuo do mesmo jeito. Ele fez a parte dele e eu não fiz a minha. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diga, aceita porque dói menos. Chegou a hora de você fazer a sua parte. Deus está fazendo a dele, amém? Eu não vou falar uma gíria não. Não vou falar uma gíria não, mas deixa eu te dizer, Deus está fazendo a parte dele neste dia 4 de março de 2026. Agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter coragem de romper com o pecado. Você precisa ter coragem de romper com o vício. Talvez você vai escorregar, vai ter queda. Mas Deus já viu que existe uma energia. Ela pode ainda estar fraca. Mas quanto mais você vai buscar a confissão, quanto mais você vai buscar a missa, quanto mais você vai buscar a oração, quanto mais você vai ler a palavra, a sua energia vai ser, né? Você vai receber uma cooperação de Deus, uma força de Deus. Mas eu gosto muito do que... E olha que Agostinho combateu essa heresia, né? Numa época lá atrás, e parecia que ele até defendia, né, o monergismo, mas não era. Mas Agostinho, claramente, ele não defendia, porque ele dizia assim, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele te criou, ele te salvou, mas ele não vai te salvar no fim, sem a sua colaboração. Tá? Ele morreu na cruz, amém? Ele pagou os nossos pecados, amém? Isso se chama redenção, diga comigo, redenção. O preço foi ouro, o preço foi prata, que estava lá no alto, prata e ouro, hein? Quem tem prata e ouro estava rico há uns tempos, não sei se ainda está. O petróleo agora, eu passei, as bombas só estão subindo, né? Guerra lá no Oriente Médio, a coisa só vai ficar mais difícil, tá? E aí... Foi petróleo que ele pagou o preço do seu resgate? Qual foi o preço? Sangue, sacrifício, amor, oferta, gratuita. Ele não podia ficar lá na condição divina dele, brincando com a trindade, com os anjos, né? E o que ele faz? Vem na nossa natureza humana. Isso se chama amor, isso se chama misericórdia, isso se chama oferta, isso se chama sacrifício. E deixa eu usar uma palavra moderna. Isso se chama oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade no dia 4 de março de 2026. Olha para quem está do seu lado e diga, é hoje, meu irmão. Não pode ser amanhã. Sabe por que tem muita gente que, desculpa falar assim, sabe por que tem muita gente que está aqui, que não se converteu ainda? Porque deixa para amanhã, aí quando chega amanhã o diabo já te roubou na saída da igreja.
assim que ele faz, porque ele não quer perder não. Ele não quer perder não, ele quer que você continue no vício, ele quer que você continue no pecado mortal, ele quer que você continue na mesma lama que você está. Então aqui você é tocado pela graça, mas se você não diz, é hoje, é agora, essa é a minha decisão, na hora que você pisar lá fora, acabou. Ele vem com toda a fúria, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então tem muita gente que já foi tocado em inúmeras, mas continua na mesma, porque deixou para amanhã, depois. Vamos lembrar lá do Paulo que prega no Areópago? Os gregos, quando ele fala da ressurreição. Depois você volta aí para a gente conversar. Outra hora. Deixa eu curtir mais um pouquinho a minha vida. Ah, padre, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que acha que aquilo lá fora é felicidade, você está enganado. Vem para cá que você vai ver o que é felicidade. Vem para o lado de Jesus que você vai ver o que é ser feliz. O mundo te enganou dizendo que aquilo lá é felicidade. Na verdade você está enganadíssimo. Enganadíssima. Felicidade é fazer a vontade daquele que desceu do céu para me salvar. Eu digo para você, já tem uns 32 anos que eu descobri o que é felicidade verdadeira, porque eu achava que era aquilo lá. Desde aquele dia que Jesus me deu aquela oportunidade. Posso dizer para você qual foi o dia? 6 de agosto do ano de 1995. Desde aquele dia eu descobri o que é ser feliz de verdade. O que é ser feliz de verdade? Aquilo lá era uma enganação, aquilo lá era uma mentira. No entanto, que você comece a observar, saia do barulho, para um pouquinho e comece a observar que existe um vazio dentro do seu coração. Era assim, naquela época não tinha internet, que você fica distraindo vendo vidinho do TikTok, né? O diabo aproveita, não estou falando que o TikTok é o capeta, pelo amor de Deus, tá? O diabo aproveita dessas ilusões para que a gente não preste atenção no que nós estamos sentindo de verdade, tá? Ele se aproveita. Quando eu saía do baile funk, tinha quebrado tudo, feito tudo que eu queria. Algumas vezes era droga, algumas vezes era bebida em excesso, algumas vezes era a sexualidade desregrada. Aquilo, tinha feito o que eu queria. Quando eu chegava e colocava a chave no buraco da fechadura, eu falava, peraí, por que o buraco que está aqui dentro é maior do que está ali? Eu fiz tudo o que eu queria. Só que hoje a distração não te deixa perceber que existe um rombo. E aí você fica achando que você é feliz. Você fica achando que você está numa boa. Para, desliga, faz o silêncio da quaresma. Para um tempinho para você ver. Você vai tomar um susto. E aí você vai ver que a felicidade é saborear a presença de Deus. A felicidade é obedecer à palavra do Senhor. A felicidade é comungar o corpo e o sangue dele. A felicidade é servir. Aprendam, ele ensinou para eles. Não queiram os primeiros lugares, não queiram os lugares de glória, de honra. Se você quer ser feliz, seja aquele que mais serve. Vocês poderiam estar na casa de vocês, numa tranquilidade, e vieram aqui servir. Mas poderia estar descansando de um dia de trabalho exaustivo que a gente vive na Canção Nova todos os dias. Mas está aqui para servir. Os irmãos que estão servindo na música, os que estão trabalhando nas câmeras. Servir. É feliz aquele que serve. No reino, quem ocupa o primeiro lugar é aquele que mais serve. É o processo lindo da conversão. O que eu experimentei, eu não quero que fique só para mim. Eu quero que os outros também experimentem. Isso se chama compartilhamento do amor de Deus. Isso coloca fogo na nossa alma. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga, Jesus, ele entendeu. Eu tenho certeza. Ele entendeu a mensagem. Ela entendeu a mensagem. Eu te peço uma coisa. Que esse meu irmão não deixe para amanhã. A conversão da agora. A graça do agora.
a decisão do agora, do hoje. Eu te peço, Jesus. O Senhor veio trabalhar por esse irmão. O Senhor veio servir por esse irmão. E o serviço que o Senhor prestou para esse irmão está sendo agora, nesta Eucaristia, atualizado. É o sacrifício da cruz. Hoje ele está sendo salvo. Hoje ele está sendo redimido. Hoje a expiação está acontecendo. Hoje a justificação está acontecendo para esse meu irmão. E que ele não deixe a graça passar. Que quando ele sair daqui, aquilo que foi o alcance da vida, do coração, da história desse meu irmão, possa ser Jesus, uma obra tremenda, de verdadeira conversão. Que esse dia 4 defina a eternidade desse meu irmão. A escolha que ele vai fazer a partir de hoje vai definir a eternidade para ele, porque ele vai escolher o Senhor, eu creio. Espírito Santo, balança a mão desse irmão e diga: Espírito Santo, capacite esse meu irmão. Por favor, capacite esse meu irmão a viver esta conversão do agora. Porque a eternidade, pelo Senhor, já foi definida para ele. Mas se ele não quiser, o Senhor vai respeitar a liberdade dele. Obrigado, porque o Senhor está realizando uma obra de conversão. É a cura mais profunda que ele precisava. Depois dessa podem vir as outras. Mas hoje é a cura mais profunda que ele precisava. A cura da alma, a cura da mente, a cura do espírito, a cura do corpo, rendido em conversão, totalmente entregue. Balança a mão dele, que espírito, alma e corpo seja visitado por ti, Espírito Santo. E esse meu irmão não seja mais o mesmo depois deste dia 4 de março de 2026. Que seja o dia, como foi o meu, aí você só balança a mão dele, eu vou dizer, como foi o meu 6 de agosto de 1995. Diga que seja esse 4 de março um marco na história desse irmão. Foi a sua graça que trouxe ele aqui. A sua graça vai movê-lo, mas ele vai precisar fazer um esforço. E esse esforço é o que o Senhor espera dele nessa noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E eu quero encontrar com esse meu irmão lá no céu. Balança a mão dele. Eu quero. E nós vamos lembrar desse dia 4 de março de 2026 lá no céu. Porque a sua graça foi mais que abundante, derramada sobre ele e sobre mim e sobre todos nós. Amém. Pode aplaudir a graça de Deus na vida desse irmão. Agora, eu te convido a fazer um ato profético. Se você quer de verdade, fica de pé. Se você quer de verdade, você vai estender as suas mãos agora e você vai entregar a sua vida para Jesus. Eu não vou te conduzir não, porque isso aí é você e Deus. Eu vou entregar a minha vida de novo aqui. Eu vou falar para Jesus hoje, nesse dia 4 de março de 2026. Eu, Roger Luiz da Silva. Eu fui alcançado um dia naquele 6 de agosto de 1995. Mas hoje eu estou sendo alcançado de novo. Porque existem áreas da minha vida que também precisam de conversão. E eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Eu estou dizendo meu sim. Porque um dia o Senhor disse sim. O Senhor disse sim ao Pai. Eis que venho, Senhor. Com prazer eu faço a vossa vontade. E a vontade era servir, a vontade era lavar os pés da humanidade, não somente os pés, mas toda a humanidade com o seu sangue, Jesus. E eu aceito agora essa salvação, eu aceito agora essa redenção na minha vida, aquilo que precisa ser rompido, eu agora estou disposto a romper. Faz com que essa obra me leve a romper barreiras, a romper manias, a romper pecados muitas
muitas vezes dominantes, a romper a realidade de vícios vinculados à realidade dos pecados capitais. Faz com que eu experimente no meu sacerdócio um romper dessa graça, dessa conversão, que eu dê um passo ainda maior no meu caminho de santidade a partir dessa quaresma de 2026, a partir desse dia 4 de março, que eu dê um passo ainda maior na direção da perfeição, na direção da aliança contigo. Eu faço uma aliança contigo, eu, Padre Roger Luiz da Silva, membro da comunidade Canção Nova, eu que fui ordenado no dia 12 de dezembro do ano de 2006, eu que estou na Canção Nova desde o ano 2000, eu faço uma aliança nova com o Senhor, uma aliança de fidelidade, uma aliança de radicalidade, uma aliança de perfeição. Eu quero ser santo, Senhor, e por isso hoje eu aceito a conversão, eu aceito o chamado que o Senhor me faz, eu aceito esse serviço de salvação. O Senhor não veio para ser servido, o Senhor veio para servir e para dar a vida pela salvação de muitos, ou seja, de toda a humanidade. Eu, Padre Roger, estou aceitando essa salvação hoje, eu estou pegando essa salvação hoje para mim, eu estou acolhendo essa salvação, esse serviço que o Senhor veio prestar. Eis-me aqui, Jesus, eu estou disposto a tudo, a dar a minha vida, a entregar tudo. Mais uma vez, eu entrego tudo pelo tudo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vai agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Namorado e namorada que vão fazer propósito a partir de agora da castidade. Noivo e noiva que vão a partir de agora preparar-se para o casamento. Não só materialmente, mas espiritualmente vão fazer propósito de castidade. Sim, matrimônios que estavam na direção do mundanismo estão sendo restaurados. Homens e mulheres que vão colocar a vida em ordem a partir de agora, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade da salvação que me alcança. A sua palavra me toca, a sua palavra me cura, a sua palavra me desinstala, a sua palavra me atrai. Obrigado, Jesus. E a minha resposta é essa: eu vou seguir aquilo que o Senhor mesmo determinou para mim. Amém. 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 Se você entrega de verdade, diga amém. E agora eu quero orar por você. Se você tem alguma doença física, coloca a sua mão sobre esse lugar. Se você tem alguma doença emocional, psicológica, porque salvação, em primeiro lugar, é aquilo que nós acabamos de fazer, nós recebemos e aceitamos, estamos fazendo esse processo sinérgico, é a vontade dele, é a força dele, é o poder dele, mas agora é o poder da minha decisão. Eu me decidi, você tomou essa decisão, você falou para ele agora, mas agora eu quero pedir, Senhor, o Senhor que veio servir, que haja um serviço de cura nesse momento, liberado aqui neste santuário. Que haja um serviço de milagres nesse momento, liberado aqui neste santuário. As doenças incuráveis possam ser curadas agora. Eu declaro, em nome do Senhor, declaro uma palavra sobre a vida daqueles que estão com doenças incuráveis. Que o Senhor Jesus, que veio para servir, possa operar agora maravilhas. Porque essa cruz anunciada hoje neste evangelho, o profeta Isaías, repetido pelo primeiro Papa, o apóstolo Pedro, ela é fonte de cura. O Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre nós caiu sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. Jesus, que por suas chagas agora o câncer seja curado, o tumor seque até a raiz, que agora as células malignas possam ser queimadas pelo fogo do seu amor, e que a cura aconteça. As doenças degenerativas, aqueles milagres criativos, situações que são desde lá do ventre materno, pessoas que nasceram assim. Eu acredito em milagres criativos, Jesus. Eu acredito porque o Senhor é o Criador. É o Senhor quem faz voltar a perna para o lugar, para o tamanho certo. É o Senhor quem fez aquela mão seca se tornar uma mão totalmente restaurada e normalizada. Um milagre criativo. O Senhor que fez aquele cego de nascença é um milagre criativo porque o Senhor é o Criador. O Senhor fez aquele cego voltar a enxergar, ou melhor, começar a enxergar, porque ele nunca havia enxergado. O Senhor que
fez aquele homem paralisado há 38 anos, que ele ficava ali naquela realidade que muitos hoje vivem, Jesus, que talvez até pessoas aqui no nosso meio vivem de um vitimismo. Mas ninguém nunca me colocou lá. Jesus, o Senhor chegou para ele e perguntou para ele: você quer ser curado de verdade? Está aqui a sua cura. Eu te peço agora, Jesus, que nesse momento, pelas suas chagas, essas pessoas sejam curadas de paralisias, pessoas que tiveram até mesmo paralisia cerebral, aquilo que aconteceu lá no momento em que o cérebro acabou paralisando, ou que já veio em má formação cerebral. Eu acredito, Jesus, em milagres criativos, que agora seja ativado o cérebro, que agora o cérebro que foi atingido talvez por uma realidade de um AVC, de um acidente vascular cerebral, de um aneurisma, pessoas que ficaram com deficiências no seu movimento, na sua capacidade de se mover, na fala, que agora sejam curadas, Jesus, que agora pelas suas chagas o Senhor possa realizar. São tantas as maravilhas, Jesus, doenças cardíacas que são curadas, doenças no sistema venoso profundo, pessoas que tinham tendência a trombose, trombofilias, que agora, Senhor Deus, pelo seu sangue, por suas chagas, nós somos curados, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas. Realiza nessa hora, na coluna, faz com que agora, Jesus, desapareça nesse momento essas hérnias que estavam, Senhor Deus, na coluna dessa pessoa. Restaura, como um dia uma palavra aqui neste santuário foi declarada, não era nem aqui, era lá no rincão, e aquele homem que tinha uma desidratação na coluna e estava esperando uma cirurgia, deitado no chão, não tinha mais condições até mesmo de ficar de pé, e a palavra foi declarada, a oração foi feita, e lá na casa dele, a coluna dele foi restaurada, e assim como foi dito aqui, que ficariam sinais do milagre, quando o médico foi examinar a coluna, estavam lá 3 cicatrizes na coluna dele, uma para o Pai, uma para ti, Jesus, e uma para o Espírito Santo. O Senhor é o mesmo Deus daquele tempo, o mesmo Deus que operou na coluna daquele homem, como aquele agnóstico que veio aqui trazer a mulher dele, e ele disse para mim, testemunhando, eu não acreditava em Jesus, mas naquela hora eu desafiei Jesus: se o Senhor existe mesmo, pela boca desse sacerdote, fala o problema que eu tenho na vista, e que o sinal aconteça. E a palavra foi declarada, o olho dele começou a vazar, e aquela doença foi curada. O Senhor é o mesmo Deus, Jesus, porque o Senhor pagou o preço do nosso resgate. O apóstolo Pedro, nosso primeiro papa, declarou como o profeta Isaías: por suas chagas nós somos curados. Se você ora em línguas, solta a sua voz na linguagem do Espírito, enquanto eu estou orando por você, enquanto eu estou pedindo agora os milagres no sistema digestivo. Receba em nome de Jesus uma palavra de cura agora sobre o seu sistema digestivo, se é o pâncreas, se é o fígado, se são os rins, se é o intestino, se é o estômago, o esôfago, que agora pelas chagas de Jesus a cura te alcance. Eu estou orando e pedindo ao Senhor, o Deus verdadeiro, fiel, justo e soberano, o Deus que acolheu a sua decisão de conversão, é esse mesmo Deus que se debruça agora e te serve com milagre, te serve agora com milagre. Senhor, que agora o Senhor possa realizar na visão, na audição, no olfato, o paladar. Pessoas perderam desde a pandemia o paladar, o olfato. Eu peço, devolva, Senhor. Pessoas que acabaram tomando remédios que fizeram mal, que intoxicou o organismo, e esses remédios estão ainda em atividade no organismo. Eu peço uma grande purificação agora, Senhor Deus, que o organismo seja agora, nesse momento, purificado, e que aquele mal que esse remédio iria causar no organismo, aquela doença que iria se desenvolver, ela agora pare no poder do seu santo nome, e ela não evolua, ela não se estabeleça no organismo dessa pessoa. Eu te peço nesse momento, eu quero orar pelo Douglas, Senhor Deus, pedindo que o Senhor toque na visão dele nesse momento, esse jovem que desenvolveu essas úlceras nos olhos. Eu peço que agora, Senhor Deus, a retina, todo o globo ocular, aonde havia a presença dessas úlceras, que elas possam se fechar agora, mas vai lá na causa dessa doença autoimune, Senhor Deus, que ele é portador, que gerou essa enfermidade, e vá e cure completamente aquilo que aconteceu agora, Senhor, seja para a maior honra e glória do seu santo nome. Realiza no
no couro cabeludo, essa pessoa que tem essa doença, nas glândulas, Senhor Deus, de suor, que o Senhor possa realizar agora essa obra. Essa pessoa que precisa no sistema respiratório dessa cura, que agora o Senhor possa realizar, que o Senhor possa operar onde há necessidade. Esse esporão, essa fascite plantar, realiza nesse momento a sua cura, o seu milagre. Comece a orar, ora com mais fervor nesse momento no Espírito. E assim eu oro, Senhor, pela cura da depressão. Assim eu oro, Senhor, pela cura do pânico, da ansiedade. Assim, Senhor Deus, o Senhor tem colocado pessoas, profissionais tão maravilhosos para cuidar desses filhos e dessas filhas que já estão lutando há tanto tempo nesses processos psíquicos e emocionais. Eu peço a sua intervenção, que pelo poder das suas chagas eles possam ser curados nesse momento, Jesus. Eles possam ser curados, dores de cabeça, Senhor, dores sobre os olhos. Essa endometriose agora seja curada, rompa definitivamente, Senhor Deus, essa enfermidade que possa ter aí atingido o útero, as trompas. Faz um milagre nesse momento, Jesus. Esse ovário policístico limpa todinho, faz com que esses miomas também sejam curados pelas suas chagas, Jesus, pelas suas chagas, Senhor. As pessoas que estão tendo terrores noturnos, pessoas que estão sofrendo de opressão durante a madrugada, pessoas que estão ouvindo vozes, sejam agora libertas. Eu te peço agora, Jesus, eu peço agora a sua intervenção. Manifesta o seu poder nessa hora, manifesta o seu poder nessa hora, aonde esse irmão tocou, mostrando uma enfermidade, aonde um diagnóstico é apresentado agora, que o milagre se estabeleça, Jesus, que o milagre se estabeleça, Jesus. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível. Ergue os seus braços agora no mais alto que você puder e comece a agradecer a salvação que te alcança, agradecer a salvação que se manifesta também com milagres, que se manifesta também com curas, que manifesta-se também com libertação. Comece a agradecer e diga: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado pela obra do Senhor na minha vida. Eu creio, Jesus, eu testemunharei as maravilhas do Senhor desse 4 de março de 2026. Eu testemunharei as maravilhas do Senhor. Eu testemunharei. O Senhor me fala de uma inflamação no coração que está sendo curado. Continua tomando remédio, mas o médico vai ver que foi além do remédio aquilo que o sinal que Deus vai deixar, a maravilha que Ele está operando. Muito obrigado, Jesus. A ti honra, glória, louvor, adoração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te encontrei, não vou te deixar. Se você quer cantar para Ele, canta. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Declara para Ele. Eu te encontrei, não vou te deixar. não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar. Só quem quer canta. Por ti, eu quero me Jesus, apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só contigo ficar. Só pra te olhar. Só pra te olhar. E me deixar. E me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar. E só contigo ficar. Só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Mais uma vez, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. Só pra te olhar. E me deixar. E me deixar ser conquistado por ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.